Mariupol é a cidade símbolo dessa guerra e os russos só conseguem ganhar, entre aspas, chamando uma derrota de vitória. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Um oficial russo definiu hoje, dia 22 de abril, que os objetivos da chamada segunda fase da invasão russa na Ucrânia são a tomada completa da região de Donbás, o corredor de terra ligando essa região até a península da Crimeia e a região de Odessa, fazendo a ligação com a Transnistria. Me parecem objetivos bastante ousados, principalmente considerando o quão pouco os russos conseguiram nesses primeiros 4 dias da chamada segunda fase. Até aqui não conseguiram praticamente nada. De fato, o avanço é tão lento que levou Putin a uma manobra bem estranha. Ontem ele decretou que havia ganho o controle de Mariupol, muito embora largas áreas da cidade ainda estejam nas mãos das forças ucranianas, sendo a principal delas a fábrica Azovstal. Ele pretende isolar essa área ao invés de conquistá-la. Bom, fica fácil ganhar alguma coisa se você simplesmente desiste de ganhar essa coisa. De fato, não conquistaram Mariupol. Por que os russos querem essa região de Donbás, Mariupol e a costa do Mar Negro? Isso além da península da Crimeia, que foi invadida em 2014. Bem, lógico, os objetivos deles já estão claros nesse momento. Querem meramente anexar mais território a seu país. Essa é pura e simplesmente uma guerra de anexação, sem qualquer lógica ou pressuposto anterior a isso. Porém, ainda assim, muitos lembram que a área que eles estão tentando roubar da Ucrânia, usando iniciação de violência explícita, é exatamente a área da Ucrânia onde o russo é o idioma mais falado. Isso significaria que essa área é mais próxima dos russos e, portanto, haveria alguma lógica em sua reivindicação? Historicamente, essa área é russa? Bem, não é. A história é muito mais complexa que isso, e Kamil Galiv, o cientista político e especialista no Oriente, nos conta em sua thread mais recente no Twitter. No final do século XVIII, o que hoje conhecemos como Ucrânia era parte do Império Polonês, com exceção da região sul, que era dominada pelo Khananato da Crimeia. Como o nome diz, os habitantes eram governados por um Khan, um descendente da época da invasão mongol no século XIII. Nesse caso, porém, é uma região muito ligada ao Império Otomano, que na época dominava a Turquia e várias outras partes do Oriente Médio. Porém, possuía muita liberdade religiosa, haviam muitos cristãos, muçulmanos e judeus na região, ao contrário do Império Otomano, onde predominava a religião muçulmana. Nessa ocasião, a Rússia, através da czarina Catarina II, resolveu salvar, entre aspas, os cristãos que supostamente estariam sendo oprimidos e mantidos como escravos pelos muçulmanos na Crimeia. Como é padrão dos russos, isso era apenas uma desculpa para a anexação territorial. No final, fizeram uma guerra contra a Crimeia, destruíram o governo e, em 1774, avisaram aos cristãos da região que eles estavam libertos e poderiam migrar para qualquer região da Rússia que quisessem. Só que nenhum migrou. Por um motivo simples, eles não eram subjugados pelos muçulmanos. O Khananato mongol, como é padrão em toda a sua história, sempre foi secular e admitiu múltiplas religiões sem problema. A suposta escravidão cristã era só uma desculpa, como vimos tantas outras recentemente. Porém, em 1778, cansada de esperar o tal êxodo cristão que nunca vinha, a czarina ordenou que Alexander Surkov, um militar leal a ela, fosse até a Crimeia e expulsasse os cristãos de lá em direção à Rússia. Olha que loucura, apenas para satisfazer a própria retórica, ela forçou cristãos fora de sua região. E isso, como era de se esperar, só piorou as coisas. Os cristãos reclamaram de estarem sendo retirados de suas terras e de suas cidades. As reclamações foram tantas que em 1786 essa deportação forçada de cristãos da Crimeia foi encerrada. Mas entre 1778 e 1786, um monte de cristãos chegaram a serem expulsos da Crimeia por outros cristãos, a pretexto de uma suposta libertação. Para onde foram esses cristãos? Bem, eles ocuparam uma parte do território do antigo Khananato, fora da península da Crimeia, fundando várias cidades no sul da Ucrânia, inclusive um pequeno vilarejo no Mar de Azov que recebeu o nome de Mariupol.
e o símbolo que era uma cruz ortodoxa cristã sobre um crescente, indicando a vitória dos cristãos sobre os muçulmanos na região. Porém, uma vitória absurda. Cristãos e muçulmanos se davam bem até ali. Apenas a czarina que usou isso como pretexto para a invasão territorial. Essa região do sul da Ucrânia era uma região previamente desabitada. E por que isso? Porque faz parte da Grande Estepe Russa, uma região que entre o século XIII e o século XVIII recebeu inúmeras ondas de invasores montados a cavalo que conseguiam dominar qualquer cidade por ali. É uma região muito plana, de fácil conquista e difícil defesa. Como resultado disso, ninguém morava nessa região, e ela acabou sendo colonizada apenas no final do século XVIII e durante o século XIX. Portanto, essa é a origem da diferença entre a chamada Velha Ucrânia, a região norte e oeste da Ucrânia, que na verdade é muito mais ligada à Polônia do que à Rússia, e a região sul e leste, que não era habitada por ninguém até bem recentemente. Repare como nem a Crimeia, nessa região, tem qualquer ligação com a Rússia. A Rússia ali sempre foi invasora, como vários outros povos. Então, por que se fala russo nessa região? Bem, porque a partir do final do século XVIII, a região passou a ser colonizada por um monte de gente de um monte de lugar. E o russo, apenas por acaso, era a língua mais comum por ali. Para se ter uma ideia, as principais repúblicas da região de Donbás são chamadas Donetsk e Luhansk, e foram colonizadas por ingleses. Charles Gascoigne foi um engenheiro inglês que revolucionou a metalurgia russa, usando o carvão que descobriu na região de Luhansk. Estabeleceu várias indústrias por ali e era o poder de fato na região por muito tempo. Donetsk foi criada do zero por Jones Hughes, um galês do sul do país de Gales, na ilha inglesa, que levou uma enorme quantidade de trabalhadores. Sim, existe uma verdadeira colonização inglesa na região, e lá se criou uma indústria inteira de metalurgia. De fato, essa colonização inglesa acabou gerando uma forte industrialização na região, que rendeu frutos até 2014. Curiosamente, a história das regiões leste e sul da Ucrânia, a chamada Nova Ucrânia, é muito similar à história americana, uma região pouquíssimo populada que de repente recebe investimentos, imigrantes, indústrias e com isso se desenvolve rapidamente. Lógico, a antiga Ucrânia, a parte norte e oeste do país, também enviou muita gente para a nova Ucrânia. Mariupol, em determinado momento, foi renomeada para Mariupol e se tornou um importante porto da região para as exportações industriais e importações de insumo das grandes indústrias inglesas no Donbás. No início do século XX, duas siderúrgicas se instalaram em Mariupol, uma construída por americanos e outra por belgas. Novamente vemos aqui o quanto a região trouxe de gente de fora, de tecnologia do exterior. A indústria belga acabou dando origem, muitos anos depois, a Azovstal, onde os defensores ucranianos se refugiam, mas não sem passar por um grande problema antes. A União Soviética foi uma época sombria para essa região da Ucrânia. Com a expulsão dos estrangeiros, as indústrias da região regrediram e muitas pararam de funcionar, inclusive as plantas de Mariupol. Só no final do século XX a região voltou a se industrializar e novamente a crescer, principalmente com o fim da União Soviética. A planta da Azovstal estava, antes dessa guerra, em pleno funcionamento, embora recebesse muitas críticas por ser uma planta antiga, extremamente poluente e ineficiente. Talvez os ucranianos possam usar a indenização dessa guerra, que fatalmente, de um jeito ou de outro, será pago pela Rússia para reconstruir a planta de uma forma mais moderna e eficiente. Mariupol, de fato, mostra um monte de informações sobre a região, como uma convivência pacífica entre religiões foi usada como pretexto para a invasão, como terras praticamente desocupadas foram colonizadas só recentemente, gerando de fato a diferença entre a velha Ucrânia e a nova Ucrânia. O fato de usarem a língua russa ali não tem nada a ver com proximidade com os russos, mas algumas outras coisas também se destacam.
como a indústria da região, no final, sempre se desenvolveu com a ajuda ocidental. A Rússia, de fato, como um todo, sempre dependeu do Ocidente. Eles adoravam dizer, durante o período soviético, que eram independentes do mundo capitalista decadente. Mas hoje sabemos que mesmo durante o período soviético mais isolacionista, mesmo durante a Guerra Fria, a União Soviética sempre dependeu muito de insumos do Ocidente, que em algumas situações precisavam até ser contrabandeados para lá. Não é à toa que as sanções econômicas são a solução correta para impedir a Rússia de continuar essas atrocidades. A Rússia late muito, mas não morde, porque não vive sem o Ocidente. O mesmo pode-se dizer da China, diga-se de passagem. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center. 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin. Veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Se você quiser comprar camisas e outros itens do Visão Libertária, veja nossos itens no site Pimenta no Café, pimentanocafé.com.br/Visão Libertária, tudo junto sem acento, ou clique no link da descrição. Até a próxima!